No ar, mais um Quixotada, dessa vez trazendo para vocês uma resenha de A Confissão da Leoa, de Mia Couto. Foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É um romance de 254 páginas. E quando eu comecei a organizar a biblioteca, eu já mostrei para vocês como eu organizei, né? Com base no Mapa Mundi ou na geopolítica global. Eu fiquei na dúvida se classificaria o Mia Couto como literatura portuguesa ou como literatura africana. Mas depois de começar a ler esse livro, não tem dúvidas de que o Mia Couto é um escritor africano. Ele traz a temática africana muito forte. E eu posso dizer para vocês que houve um arrependimento meu ao começar a ler esse livro, que foi o arrependimento de não ter lido antes. Eu gostei tanto desse livro que, quando eu estava ali pela página 80 dele, eu já procurei Terra Sonâmbula e descobri que eu tinha aqui na minha biblioteca. E aí já comecei a ler também. Eu estou ali pela metade do Terra Sonâmbula, que eu vou trazer para vocês na próxima resenha. E o Terra Sonâmbula, ele diz aqui mais ou menos como foi que foi engendrado, né? O Mia Couto, ele tem um alter ego aqui nesse livro, que seria um personagem baseado nele mesmo, já que o livro é baseado em fatos reais. E em uma passagem do livro, um dos narradores, o caçador Arcanjo Baleiro, fala a respeito desse escritor que fica procurando histórias da Guerra Civil. Por baixo da mangueira juntaram-se no ápice dezenas de curiosos. Incrível como um lugar deserto se enche subitamente de gente que parece emergir da areia. Olho com cinismo para aquele comércio de interesses. O escritor é um ave de rapina. Pede relatos da guerra. Os aldeões esperam alguma benesse, um donativo no linguajar local. Como pode alguém criticar-me pela minha atividade profissional? Sou um praticante da caça, pois o escritor é um necrófago. Embarcou nesta viagem para dedicar desgraças, por entre sobreviventes cujo luto é o silêncio. Raspar as feridas do passado, é isso que Gustavo executa ao esgravatar memórias da guerra civil. Do que mais se lembra do tempo de guerra? Não há nada a lembrar, meu senhor, diz um camponês. Como não há? Todos voltamos mortos da guerra. E isso aqui não vai ser o tema principal desse romance. Ele vai falar sobre essa guerra civil, assim, por alto, mas não é o tema central. A guerra civil de Moçambique é o tema central de Terra Sonâmbula, que eu vou trazer a resenha para vocês também. Nesse aqui, o tema principal, ou teoricamente não seria o tema principal, que está no título e nos resumos, seria a história real de quando houve uns ataques de leões a uma aldeia lá de Moçambique. E o Mia Couto, na época, trabalhava em um órgão do governo e foi enviado para acompanhar um caçador que foi designado para matar esses leões, para acabar com os ataques aos humanos. Então ele aqui narra essa aventura, né? Essa história em que ele foi designado para acompanhar essa caçada. Então, quando você lê a sinopse do livro, você imagina que seja um livro talvez de aventura, ou até mesmo um livro talvez de suspense, parecido com aquele filme, né, a Sombra e a Escuridão, que também é baseado em ataques de leões a seres humanos. Existe essa temática até de certa forma comum em romances e em filmes. Mas eu posso dizer para vocês que esse livro aqui não é um livro de aventura, é um livro de terror. Assim, para mim ficou muito claro que é um livro de terror, um livro cujo terror se passa nessa pequena aldeia, né, de Culumane. E até eu fico assim, tipo, eu queria conversar com o autor para saber até onde essa atmosfera que ele criou existia realmente na aldeia original, ou se ele apenas pegou o pano de fundo, né, desses ataques e aí criou essa atmosfera, mas é realmente uma atmosfera que tira o fôlego, né? É um ar pesado, um mistério que envolve toda a aldeia, e muitas vezes eles vão dizendo que existem fabricantes de leões, né? Criadores de leões, ou seja, pessoas que trazem esses ataques como se fossem leões, quando não seriam. Isso já, desde o começo, é um mistério.
mas realmente vai aparecendo uma leoa. Tem uma leoa que vai aparecendo de vez em quando em algumas cenas e que ela aparece logo no início, ligada à família de uma das narradoras, porque existe o alter ego do Miyakoto aqui, que é o Gustavo Regalo, o escritor, mas ele, interessantemente, é um personagem, mas não é um dos narradores. Os narradores são intercalados, são dois diários, são o diário de Maria Margue Pepe e o diário de Arcanjo Baleiro, que é o caçador. É interessante porque a Maria Mar é aquela pessoa que é de dentro da aldeia, enquanto que o arcanjo é aquele que vem de fora. E a gente vai ter essas duas coisas, né? A visão da Maria Mar que conhece desde o nascimento como é que funcionam as coisas nesse local, e o arcanjo que vai trazendo a estranheza. Mas tem cenas que são do mais profundo terror, né? Existe uma temática muito forte aqui, que é a temática da condição feminina dentro dessa aldeia e da violência contra a mulher, né? Existe estupro coletivo, por exemplo, e tem uma cena que é muito forte, que é, se não me engano, o nome do capítulo é A Perna Viva da Hiena Morta. E nesse capítulo trata justamente de uma hiena que o pessoal encontra e a hiena está com um fêmur humano na boca. E a gente descobre que esse fêmur humano é o fêmur de uma mulher que entrou no local sagrado dos homens, né, durante um ritual, e por isso ter sido vítima de um estupro coletivo, né, de uma violação coletiva. E então ela perde o juízo, né, ela enlouquece e começa a andar sozinha pelo descampado, né, por fora dos limites da aldeia, e acaba sendo vítima da leoa. Mas será que ela realmente foi vítima da leoa ou ela foi vítima desses homens que não queriam que ela os denunciasse? Aí tem toda essa dinâmica. Até onde os ataques, né, as pessoas que são vítimas dos leões ou são vítimas dos verdadeiros monstros, que são os humanos. Então, existe uma coisa assim, essa vai ficando cada vez mais forte, essa atmosfera. Tem cenas que são, assim, se você fizesse um filme com essas cenas, seria um filme de terror magnífico, assim, assustador, assim, sufocante, mas ao mesmo tempo daria um ótimo filme de terror. Tem uma cena, por exemplo, que é narrada já no final, que eu vou revelar para vocês. Ela não é um spoiler da história em si, mas assim, já é revelado sobre a origem da Maria Mar já no final, que é sobre o nascimento dela. E assim, até a gente fica meio, será que realmente essas histórias que ela está contando, que a gente fica sabendo, são histórias verdadeiras? Porque o livro se passa muito também no mundo onírico, se passa muito nos sonhos da Maria Mar e nos sonhos do arcanjo também. Então, até onde isso seria verdade ou até onde isso seria imaginação, um sonho, né, ou uma criação? Mas quando ela nasceu, disse que ela nasceu morta, né, nasceu sem respirar, e que a mãe, depois de um tempo, né, embalando-a com canções de Niná que ela cantava para as outras filhas também, que também já morreram, né, inclusive o começo do livro é falando sobre Silência, a irmã mais velha de Maria Mar, que teria sido morta pela leoa. Então, quando ela nasceu morta, foi enterrada. E aí o pessoal viu algo se mexendo na cova, né? E o pai estava pronto para matar, achando que era algum bicho que tinha entrado na cova para devorar o corpo da criança. Só que de repente começam a sair pedaços da criança dentro da terra, e aí eles desenterram e a mãe estava viva. E o pai disse: será que eu sou o pai de uma toupeira? Então, essa cena é fantástica, hein? Sim, uma cena sobrenatural, né? E mexe muito quando você lê aquilo ali, né? O bebê lutando pela vida. E é uma metáfora de todo o romance, né? Que são pessoas lutando para sobreviver, para viver dentro dessa aldeia, né? Tão sufocante, né? E aí você vai ter, por exemplo, camadas de religiões que foram
se introduzindo naquele local, mas que nunca trouxeram realmente uma pacificação, uma purificação, né? Existe a feitiçaria, as religiões antigas, e aí na atualidade a maioria das pessoas são muçulmanas, mas também tem a missão católica, e existe até essa disputa entre o catolicismo e os muçulmanos. E é uma disputa de narrativas também. E existem os feiticeiros, né? Existem os rituais da antiguidade, né? Os rituais de antes dessas duas religiões abrâmicas terem chegado até lá. Então, é um livro que os leões, pelo menos os leões reais, eles acabam ficando em segundo plano. Se você for ler esse livro esperando que vai ter muito ataque de leão, que eles vão aparecer e que vai ter a caçada, você vai se desiludir, né? Você vai ficar frustrado, porque a temática realmente não é essa. A temática são os leões metafóricos, né? Os homens que são leões dos próprios homens, né? Para fazer uma paráfrase da frase famosa de que o homem é o lobo do homem. Esse cara aqui, os homens são leões dos homens. E existe também uma relação dos dois narradores, porque o arcanjo baleiro ele teria viajado até esse local para matar um crocodilo 16 anos antes. E então ele teria conhecido nesse período a Maria Mar, e ela desde então meio que é apaixonada por ele, espera que ele venha salvá-la desse lugar. Mas quando ele chega, ele não lembra dela, não se recorda dela. E ele é apaixonado, na verdade, pela esposa do irmão dele. O irmão dele que matou o pai. E no início do relato dele se fala sobre essa questão, né? Quando ele escutou o tiro e correu para a sala e pisou o sangue do pai. E viu o irmão apontando a arma. Teria sido um acidente, e o irmão teria enlouquecido por causa desse acidente. E também a gente vai acompanhando então nesse livro não apenas os acontecimentos presentes, mas sim uma construção nem sempre linear das personalidades, tanto do arcanjo quanto da Maria Mar. E dos outros personagens, como os pais da Maria Mar, os pais e o irmão do arcanjo, a cunhada dele, pela qual ele era apaixonado, né? Ele se confessou que a amava, antes de descobrir que ela, na verdade, gostava do irmão dele, que ia casar com ele. Então, existe tudo isso. E, para além disso, existem também as questões das relações do arcanjo com o poder. Existe um administrador, que seria uma espécie de prefeito, que também chama o caçador porque ele precisa dar um resultado, mas existe a esposa dele, desse administrador, que é a Naftalinda, que ela é uma mulher também muito presente na narrativa. E no final, ela meio que ajuda a identificar a leoa, para poder fazer com que ela seja finalmente capturada ou morta. Não vou aqui dar um spoiler para dizer exatamente como é o final. Eu estou querendo passar para vocês uma ideia da estrutura do romance, quais são os seus principais personagens, como é a dinâmica e como é a atmosfera, mas não quero passar spoilers para além disso, né? Mas eu posso dizer para vocês uma coisa: leiam esse livro, é muito bom mesmo. Rapaz, o Miyakoto é fantástico, então eu estou querendo agora ler muita coisa dele, estou gostando demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que se interessem pela leitura do romance, e até o próximo Quixotado, o seu programa de literatura.